Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero trazer uma palavra muito importante dentro do nosso estudo, é claro, para você pai, para você mãe, que gosta de paparicar seu filho, que gosta de fazer todas as vontades de seu filho, você que não tem um cuidado de ensinar e cobrar da sua família o caminho de Deus, você que faz questão de fazer vistas grossas diante dos erros de seus filhos, você que não admite que seu filho está errado, e tem muito pai, muita mãe aí chorando e perguntando a Deus por que desastres aconteceram com o seu filhinho, desastres aconteceram com a sua filhinha. Posso citar exemplos aqui de mães que enterraram suas filhas de 13 e 14 anos e aparecerem em reportagens e falar: olha, minha filha era nova, só tinha 13 anos, só tinha 14 anos de idade. E alguns pais acrescentam: era uma criança. Só que o que esses pais não falam nas reportagens, nem assumem diante de Deus, é que na verdade não eram crianças, ou pelo menos não eram tratadas como crianças, porque apesar de 13, 14 anos de idade, estava nas baladas, nas noitadas, fazendo programa, se prostituindo de graça. Existem por aí, é fácil você encontrar nas reportagens. Eu não estou falando de rede social, rede de prostituição, eu estou falando de reportagem. É fácil você encontrar crianças de 10 anos sendo garotas de programa. Então não são mais crianças, apesar de ter 10 anos de idade, a criação, a liberdade que os pais deram, e olha, é a liberdade que os pais deram, porque eu tenho filhos homens dentro de casa e eu olho para eles e eles já entendem o recado. A igreja de Deus, aqueles a quem o Senhor me deu sobre responsabilidade, alguns que me ouvem no canal já tiveram oportunidade de congregar comigo. Sabe que eu já olho para as pessoas já entendem o recado. Como é que eu vou dizer a você que eu vou criar uma criança de 10 anos, de 12 anos, e essa criança ela vai se envolver no mundo da prostituição porque eu não consegui segurar? Meu amigo e minha amiga, não existe isso. O que está existindo hoje é conivência. E deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe, conhecedor do Evangelho. Eu estou separando porque quando eu prego para todas as pessoas, para aqueles que frequentam a igreja e para aqueles que não frequentam a igreja. Então deixa eu falar para você, pai e mãe conhecedor do Evangelho. Quando seus filhos erram, e é por causa da sua irresponsabilidade, porque você deixou de mão, porque você não educou, ou porque você de certo modo é cúmplice dele, você responde diante de Deus de igual modo, tá? Você, maninha, que sua filha está se prostituindo e você está achando isso muito bonitinho porque ela tem que curtir a vida. Você é tão responsável quanto ela. Amanhã, não queira chorar diante de Deus. Você, painho, que seu filho muito brabo, briga com todo mundo, usa droga, pertence a uma facção, chega em casa armado, aparece em casa com dinheiro que você não sabe a procedência desse dinheiro, toma cuidado. Você é tão responsável quanto ele. Cuidado,
para amanhã ou depois você não querer chorar na presença de Deus, o que você não pode, porque Deus não vai ouvir. E outra, pai e mãe, quando você não educa o seu filho e ainda se torna cúmplice do erro dele, você se torna maldito aos olhos de Deus. E é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, diz assim: Apareceu um homem de Deus a Eli e lhe disse: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade aos teus pais, estando ainda eles no Egito como escravos de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir o meu altar, para queimar incenso e trazer a estola sacerdotal perante mim. Dei à casa de meu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Mas por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei que se me oferecesse na minha casa? E você, Eli, por que honra mais a teus filhos do que a mim? Meu amigo e minha amiga, olha que tem pastor aí que diz que é pai de outro pastor, que o filho dentro da igreja é uma verdadeira vergonha. Tem mãe aí que diz que é mãe de missionária, né? Existe, gente, Deixa eu dar uma explicação rápida aqui. Existe uma teoria dentro das igrejas atuais que a cantora evangélica é levita, tá? Deixa eu explicar para você algo importante. Das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi ficou responsável pelas obrigações da casa do Senhor e da obra de Deus. Então, da tribo de Levi vinham os sacerdotes, os ministros, vinham aqueles que cuidavam do templo, com a limpeza, com a organização. A tribo de Levi era responsável, direta e indiretamente, para cuidar do sacerdócio do Senhor, tá? Para cuidar das coisas consagradas a Deus. Então você não pode simplesmente achar que o levita é aquele que canta ou aquele que canta é levita, tá? Quem canta é cantor. Seja evangélico, seja mudano. Agora existe aqueles que cantam para conquistar a pessoa e existe aqueles que cantam para glorificar o nome do Senhor. E aqueles que cantam para glorificar o nome do Senhor são servos de Deus. E não podem hoje, nos dias atuais, serem chamados de levita, porque não são de Israel e não pertencem à tribo de Levi. Ponto. E hoje nós vemos aí missionárias, pastores com seus filhinhos fazendo burradas. Tem filha de pastor aí dando netinho ao pastor que o pai é traficante. Tem filha de pastor aí que está fazendo filme pornô. Tem filha de pastor que ela não sabe contar quantos homens ela conheceu. E olha que eu estou falando de meninas que foram criadas no berço cristão. Eu estou falando de rapazes que foram criados no berço cristão. E alguns pais apoiam, concordam e permitem que ministrem na casa de Deus, que subam no altar na casa de Deus, como apareceu na televisão aqui na Bahia, uma crente que ministra a palavra de Deus e estava no forró. Nada demais, segundo eles. O pastor que dá recaída com drogas,
subindo ao altar da casa do Senhor, presidente do ministério evangélico. Tudo isso acende a ira de Deus. Tudo isso provoca a ira do Senhor, não só para eles, como para o povo. Olha, você que está ouvindo a mensagem diária, fica comigo, porque tem gente que diz que está na igreja e está buscando a Deus, não está buscando o pastor canalha. Vai morrer junto. E muitas vezes não morre junto não, morre primeiro. Tá? Muitas vezes não morre junto não. Quem está na igreja, frequentando a igreja, que sabe que seus líderes são canalhas, tá? Morre primeiro. Mas a gente chega lá, não é hoje ainda não. Continua. Diz mais: porque honras a mim mais do que a teus filhos? Para tu, ele vos engordardes das melhores das ofertas do povo de Israel? Diz o Senhor Deus de Israel: eu prometi que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim para sempre. Tem gente que diz assim: Deus é fiel a mim, não é verdade? Tem gente que diz assim: Deus me prometeu e vai cumprir. Então vamos falar de uma promessa que Deus voltou atrás? Está aqui, ó. Diz o Senhor, pega a sua Bíblia, 1 Samuel 2,30. Diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, eu havia prometido que vocês andariam diante de mim para sempre, você e a casa de teu pai. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram eu honrarei, mas aos que me desprezam serão desmerecidos. Meu amigo e minha amiga, muitas pessoas estão desonrando a Deus. E eu vou continuar a falar sobre isso na próxima mensagem. Eu vou concluir essa hoje e a de amanhã nós vamos continuar falando sobre isso. O Senhor diz: os que me honram, eu honrarei. Mas quem é que honra a Deus? Será que você está mesmo honrando a Deus só porque você está na igreja? Só porque você lê o Salmo 91 de manhã? Porque tem gente que não quer ouvir a mensagem desse canal para não tomar o puxão de orelha. Lembrei agora de seu Zeca, se ele estiver me ouvindo. Um abraço carinhoso. Que Deus abençoe o senhor. Tem gente que não ouve a mensagem diária com medo do puxão da orelha. Tem gente que tem medo de ouvir a verdade. Não suporta ouvir a verdade. E aí fica procurando aí a oração rápida do Pai Nosso, fica procurando aí a oração do Salmo 91, como se isso fosse proteger alguma coisa. Será que a família do jovem que explodiu a mão com a espada, essa espada de João aí, não estava rezando o Salmo 91? Será que aqueles envolvidos na colisão com a moto, que a moto explodiu, não estavam rezando o Salmo 91? Ou aqueles que caíram do balão? Gente, acorda! Ter a proteção de Deus é mais do que simplesmente ler o Salmo 91. Ter compromisso com Deus, ter conexão com Deus é mais do que simplesmente estar na igreja. É mais do que simplesmente dizer que crê em Deus. Não adianta você falar de algo sobre você que é mentiroso. Você tem que provar através das suas obras. Eu vou ficar por aqui, eu vou orar por você, mas nós vamos dar continuidade a essa mensagem em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, encurve a sua cabeça e faça uma reflexão. Veja se você não tem sido um pai que faz todas as vontades de seu filho. Veja se você não tem sido um pai que tem tido medo de dizer a verdade. Muitas vezes você tem medo de dizer a verdade no culto.
para perder a ovelha. Muitas vezes você tem medo de dizer a verdade ao seu parente, ao seu amigo, para ele não te abandonar. Muitas vezes você tem medo. Gente, eu não estou falando de você ser ignorante. Eu estou falando de dizer a verdade, de falar aquilo que você acredita. Mas só esse exame de consciência que você está fazendo agora da presença de Deus é que vai dizer a você se você tem sido sincero quando você abre a boca e diz que ama a Deus. Se você tem sido sincero quando você abre a boca e diz que está pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, o Senhor conhece a nossa mente e o nosso coração. Sabe que não são apenas palavras, mas nós temos apresentado ao Senhor diante de Ti a nossa necessidade real de Te agradar, de fazer parte do povo de Deus, de ter a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, Senhor, para dentro de nós. O Senhor que sabe de tudo. O Senhor que conhece a nossa mente e o nosso coração. O Senhor que sabe que somos verdadeiros com as nossas palavras, que não tentamos agradar os outros, nem mesmo a nós mesmos, mas estamos aprendendo a ser fiel ao Senhor, para Te agradar, para Te seguir, para Te servir. Senhor dos exércitos, ouve agora a nossa oração, e se pecamos contra Ti, nos perdoa. Se estamos valorizando mais o nosso parente ou a nós mesmos do que a Tua palavra, nos mostra, nos faz entender aonde está o nosso erro, para que venhamos nos corrigir. Eu sei, meu Deus, que muita gente está me ouvindo agora, esperando o momento que eu vou pedir pela saúde, pela bênção financeira, mas o Senhor mesmo disse que é buscar o Teu reino e ser justo diante do Senhor, e todas as coisas serão acrescentadas. O Senhor disse: longe de mim honrar Eli. Eli que tinha a promessa de ser próspero, Eli que tinha a promessa de ver a prosperidade na vida de seus filhos, mas foi justamente agradar os próprios filhos que destruiu a Eli e a sua casa. Por isso estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, para Te dizer que nós queremos Te agradar. Espírito Santo, pedimos ao Senhor agora, abençoa nossas vidas, abençoa aqueles que trabalham e estudam, abençoa esses que estão de viagem, de férias, mas não estão se contaminando com essa festa. Abençoa esses que estão no hospital, no leito de dor, pedindo misericórdia, pedindo uma nova oportunidade, uma nova chance de mostrar que pode ser diferente. Abençoa esses que têm lutado pelo emprego, pelo trabalho, que têm lutado para dar uma vida digna à sua família. Abençoa esses que pedem ajuda pelos seus filhos, pelos seus pais, que pedem ao Senhor que a bênção do Senhor esteja dentro deste lar. Abençoa as crianças que oram comigo, todas elas, independente da idade. Também, Senhor, tem uma criança que eu chamo ela da minha miudinha.
que sempre que a avó bota para ouvir a oração, ela ora, ela ouve. Abençoa essa água, preparada por essas pessoas para beberem, se banharem, usarem na casa. Quando essa água tocar esse ambiente ou esse corpo, que todo mal seja expulso em o nome do Senhor Jesus. Abençoa aqueles que de coração separam uma parte e oferecem a obra do Senhor. Ajudam esse canal. Que a vida deles seja abençoada. Que a vida deles seja próspera. Abençoa todos esses que me ouvem e crê no poder desta oração. E aqueles que estão ligados comigo pela fé, digam: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.